Você sabe que o cristianismo brasileiro, em geral, ele é bastante conservador. E que uma das características do protestantismo do Brasil é que, desde cedo, ele se tornou um movimento anticatólico. Essa foi uma característica presente desde a época do Império no protestantismo brasileiro. E que, aliás, nada mais anticristão do que a intolerância entre os próprios cristãos. Ecumenismo é um dos assuntos que é repleto de mitos, que é repleto de más compreensões e de preconceitos. E eu sei, eu garanto que tem na sua mente 5 mitos sobre o ecumenismo que precisam ser desmistificados. Quer saber quais são eles? Assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador e atuo como professor há 15 anos. Quero dar as boas-vindas a você no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Hoje a série 5 é um pouco diferente do normal, porque hoje estamos aqui para desfazer 5 mitos que tem sobre um determinado assunto na mente da maioria dos cristãos brasileiros, principalmente protestantes, que é sobre o ecumenismo, que em muitos setores ultraconservadores ainda soa como uma ofensa, ainda soa como uma heresia, ainda soa quase que como um palavrão teológico. Muito do preconceito que as pessoas têm em relação ao ecumenismo está baseado em fake news, típico do Brasil atual, não é? Muito do que as pessoas não aceitam do ecumenismo, na verdade, não existe. Muito do que as pessoas pensam saber sobre o ecumenismo, na verdade, são mitos e que não condizem com a realidade. E esse vídeo da série 5 é uma oportunidade para nós falarmos sobre 5 mitos que há nos setores mais conservadores sobre esse assunto tão importante que é o ecumenismo. E por início de conversa, a gente deve dizer que ecumenismo tem a sua origem no grego oikoumene e significa todo o mundo habitado. Tem uma ideia de integração, uma ideia de coletividade tão importante e a gente precisa falar um pouco sobre isso. O primeiro mito que os mais conservadores têm na sua mente sobre ecumenismo é que o ecumenismo era uma iniciativa católica. E isso não é verdade. Para muitas pessoas, quem criou o ecumenismo foi a Igreja Católica ou foi algum papa na história do cristianismo ocidental. O ecumenismo não surgiu no meio católico e tampouco foi criado por algum papa, como muitos afirmam. O ecumenismo ele surgiu no meio protestante, mais especificamente em 1910, na Conferência de Edimburgo, que é a data considerada pelos estudiosos como o início do ecumenismo contemporâneo, que antes disso, já no século XIX e até antes do século XIX, houve algumas outras tentativas de aproximação entre cristãos. Mas 1910 é a Conferência de Edimburgo que reuniu dezenas de denominações cristãs para discutir aspectos essenciais à evangelização e à obra missionária em todo o mundo. E, na verdade, quem deu início ao movimento ecumênico contemporâneo foi um metodista leigo chamado John Mott, que, aliás, ele era de um meio mais conservador, inclusive. Não era católico, ele era um leigo metodista, que, aliás, foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, por causa dos seus esforços de aproximação entre os cristãos. Naquela oportunidade, a Igreja Católica não participou da Conferência de Edimburgo, como não participaria nas próximas décadas. Os católicos só passaram a ver o ecumenismo com outros olhos graças às iniciativas do teólogo Yves Congar, que também tem um perfil teológico aqui nesse canal, e graças à abertura que o Concílio Vaticano II deu à Igreja
o que só aconteceu na década de 1960. Então, dizer que o ecumenismo é uma iniciativa do Papa ou da Igreja Católica é mentira. O segundo mito que se tem sobre o ecumenismo é dizer que o objetivo do ecumenismo é fazer uma única igreja, é fundir todas as igrejas numa mega denominação. Muitos diziam que era o objetivo do ecumenismo fazer com que todas as igrejas protestantes se tornassem católicas novamente e ficassem sob a liderança do Papa. Isso também é uma grande fake news. Já falamos que não foi o ecumenismo uma iniciativa católica. E também nunca houve a proposta de transformar todas as igrejas numa única igreja. Nunca foi a proposta do movimento ecumênico fundir igrejas e criar uma mega denominação. Na verdade, o ecumenismo não lida com questões doutrinárias e não lida com questões administrativas. Todas as igrejas que participam dos diálogos ecumênicos têm a sua doutrina e a sua administração respeitadas. Não é um assunto do movimento ecumênico. Inclusive, se você, pastor, tem medo de perder a autonomia da administração da sua igreja no ecumenismo, fique tranquilo, porque o objetivo desse movimento não é esse. O objetivo do ecumênico é aproximar denominações cristãs para ações práticas em comum, como o combate à fome, como o cuidado do meio ambiente e assim por diante. O terceiro mito que muitos falam sobre o ecumenismo é que ele foi uma iniciativa liberal. E é claro que não tem nada a ver com isso. Até porque o liberalismo teológico não era uma corrente eclesiológica ou uma corrente missiológica. O liberalismo teológico era um método de se pensar e de se fazer teologia. E que, aliás, vigorou na Europa, na Alemanha mais especificamente, no século XIX e durou até a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando o movimento ecumênico contemporâneo começou, o liberalismo teológico já estava em declínio. O ecumenismo, na verdade, surgiu dos meios conservadores, porque o John Mott era leigo, não era liberal, pelo contrário, John Mott era um conservador estadunidense de origem metodista, e foi através dele que o ecumenismo contemporâneo começou a se desenvolver. O quarto mito é que o ecumenismo funde religiões cristãs com religiões não cristãs. Essa é uma meia-verdade, porque o diálogo entre cristãos e pessoas de outras tradições religiosas, como judeus, muçulmanos, pessoas de religiões afrodescendentes, o termo adequado é diálogo interreligioso, ou seja, o diálogo de pessoas de religiões diferentes. O ecumenismo diz respeito ao diálogo entre denominações especificamente cristãs. O Conselho Mundial de Igrejas, que é o órgão internacional do ecumenismo, hoje tem se aproximado e feito também diálogos interreligiosos. Porém, a questão doutrinária, a questão administrativa e a questão da espiritualidade são devidamente respeitadas. O que se propõe, o que se busca é um diálogo, são ações em comum, mas não tem o objetivo de que uma doutrina interfira na vida doutrinária da outra tradição. Isso é importante que a gente diga. E, na verdade, eu tenho certeza que na sua igreja você já fez ou já viu sendo feito cultos ecumênicos. Vamos supor que você seja de uma igreja metodista e um dia faça um culto nessa igreja de jovens, por exemplo. E aí vai ter um grupo de jovens metodistas fazendo louvor, um pregador da Assembleia de Deus, uma oportunidade para um cantor da Igreja Batista, uma outra oportunidade para uma irmã de uma igreja pentecostal. Isso é um culto ecumênico, porque num único espaço está se reunindo e tendo oportunidades de fala
pessoas de diferentes tradições cristãs que estão envolvidas naquele propósito único. Não está sendo discutido doutrina, não está sendo discutida administração, está sendo feito alguma tarefa de comum acordo entre as pessoas envolvidas. O quinto mito sobre o ecumenismo é que nunca houve uma denominação pentecostal que participasse do ecumenismo. Lamento te dizer que isso não é verdade, porque a Igreja Pentecostal de Nova Vida fez parte do Conselho Mundial de Igrejas enquanto foi liderada pelo bispo Roberto Macalister. Depois, com o falecimento do Roberto Macalister e quando a igreja passou para a liderança do Walter Macalister, essa igreja acabou se afastando do Conselho Mundial de Igrejas. Mas durante muitos anos, sob a liderança do fundador Roberto Macalister, a Igreja Pentecostal de Nova Vida fez parte do movimento ecumênico contemporâneo. E também a Igreja Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo, também foi muito próxima do movimento ecumênico durante muito tempo, a partir da sua fundação. Então, nós vamos chegando ao final desse vídeo e é importante a gente chamar a atenção para um dado muito interessante. O Espírito Santo é um vento que sopra como quer e onde quer. E não há a possibilidade de qualquer denominação ou qualquer estrutura religiosa aprisionar o sopro do Espírito e o mover do Espírito. O Espírito é Deus e ele sopra onde quer e como quer, num ato de imprevisibilidade e de total liberdade. Apenas o Espírito diz para si mesmo onde ele soprará. E ainda bem que o texto joanino nos mostra o Espírito como um sopro, como um vento, que é algo que não se pode aprisionar, não se pode pegar, não se pode dominar, porque ele, como Deus, é livre, é soberano e é imprevisível. E o Espírito tem soprado onde ele quer, mesmo que onde ele queira soprar não seja o lugar e as pessoas que muitas estruturas religiosas gostaria que ele soprasse. Mas graças a Deus que ele é soberano e sopra onde quer e como quer. Não deixe de ir sem dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar esse conteúdo. Se cuide, fique bem e até o próximo vídeo do canal.